a Jesus. Como é bom para nós, nesses momentos de oração, momentos onde a gente busca a inspiração do mundo espiritual superior, porque nós estamos envolvidos no mundo espiritual a todos os instantes, a todos os momentos. Os Espíritos nos inspiram, nos direcionam, nos questionam, nos acompanham, vivenciam conosco experiências. Mas quando nós determinamos a nossa sintonia íntima, somos nós que fazemos a escolha daqueles que vão compartilhar conosco a nossa vida, que vão dividir o espaço da nossa casa, que vão trocar conosco ideias e impressões. Por isso é importante organizarmos nossa casa mental, porque é ela que abriga, é ela que recebe, é ela que acolhe as mentes oportunistas que, de alguma forma, aguardam serem convidadas pelas expressões dos nossos pensamentos, pelo nosso emocional descompassado, pelas atitudes que ainda tomamos na vida. Permita, Senhor Jesus, que nesta tarde, noite de estudo, possamos elevar o pensamento a Ti e buscar a inspiração divina para vivermos esta 1 hora de estudos como 1 hora de convivência com o mundo maior. Obrigado pela oportunidade, Senhor, pela doutrina que nos liberta, que saibamos valorizar esse grande ferramenta de progresso. Que assim seja, Senhor. Boa noite a todos. Nós estamos, então, estudando o livro Devoção do Invisível, capítulo 2. E esse capítulo 2 é intitulado Como se vestem os Espíritos, onde Ivone Pereira está fazendo um apanhado da questão mental do espírito, a tal ponto que ele é capaz de moldar toda a sua realidade, todas as suas condições, todas as suas construções, e, ao mesmo tempo, ele também é capaz de plasmar em si aparências, formações que vão ser temporárias enquanto durar a ideoplastia que a gere. Então, aqueles espíritos iluminados, eles são sempre belos porque eles transparecem a beleza interior. Eles já não se importam muito com essa aparência externa, porque esta aparência externa que nós temos, ela é uma combinação genética e que expressa traços espirituais. Todo espírito plasma no seu rosto, na sua face, parte da sua intimidade. Então, logo saiu daí o ditado dizendo que os olhos são janelas para as almas. É como se nós pudéssemos antever, mesmo com a deformidade externa, a beleza de uma alma, da interioridade, da perfeição, da luz interna que cada um carrega. E ela vem contando para nós, no desdobrar deste capítulo longo, mais profundo, que alguns espíritos inferiores, eles surgem de forma a amedrontar as pessoas. Então, eles criam para si ideoplastias ou são guiados por mentes mais ardilosas, por pessoas que têm a capacidade de fazer a indução mental, seja ela de nível hipnótico ou magnético, e, perdão, eles vão conduzindo aquela mente a aceitar uma proposta e o perispírito responde a essa proposta mental mecanicamente. Então, por exemplo, se nós desencarnarmos, com alguma doença,
essa doença terá a duração no mundo espiritual enquanto eu mantiver reflexos dela, lembranças, enquanto eu alimentar aquele sentimento, né, de chamar a atenção para mim mesmo, de querer estimular compaixão nas pessoas. Quando a gente já descobre que a doença é a parte da cura e eu posso partir para o mundo espiritual sem carregar comigo limitações orgânicas, deficiências físicas, nós vamos chegar ao mundo espiritual e automaticamente a mente estará plasmando uma condição saudável. Existem doentes no mundo espiritual, muitos, que não conhecem esses ensinamentos que estamos conhecendo. A doutrina espírita é a universidade da alma. Ela prepara a alma encarnada para a vida desencarnada. Ela nos relembra das realidades espirituais e algumas ela nos traz a informação daquilo que nós desconhecemos. Agimos nesse fluido cósmico universal quase que totalmente inconsciente. Pensamos e acontece, pensamos e geramos, criamos condições, modificamos estruturas, assumimos formas, sem a devida noção que é o nosso pensamento que está gerando isso tudo. E ela terminou o estudo, né? Nós terminamos na semana passada, quando ela faz uma conclusão, que vários espíritos inferiores tentam plasmar em aparições formas que dê a eles algum tipo de liderança, algum tipo de medo sobre aquelas pessoas aos quais eles aparecem. Então, daí surgiram diversas formas que surgem para assustar pessoas, para intimidar, para demonstrar um poder extremamente, pequeno, passageiro, limitado. São ações mentais. E ela conclui dizendo o seguinte: tais aparições no estado não são frequentemente não são frequentes, parecendo-nos mesmo que as que temos surpreendido somente nos foram permitidas sob a direção de nossos instrutores espirituais. Então, esses espíritos que surgem aos médiuns videntes para assustá-los é apenas a demonstração de um poder mental mal direcionado. Mas aí ela coloca uma coisa que vale a pena a gente meditar. Raramente aceitam eles uma conversação doutrinária. Cremos que somente a reencarnação, num trabalho de educação pela dor dos aprendizados pungentes, terá eficiência no seu soerguimento moral. A prece, nesse momento, desarticula a ação do Espírito. E por que ela coloca isso para nós? A importância da prece. Porque, tão logo estivermos fora do corpo físico, seja no desdobramento natural do sono, ou num processo mesmo, de desencarne, nós seremos surpreendidos por uma vastidão de um outro mundo, de uma outra dimensão. Nós estaremos vendo e sentindo o efeito de todos aqueles espíritos que convivem conosco e que estão no nosso nível de vibração para baixo. Aqueles que estão para cima, é necessária a nossa elevação para alcançarmos a sua convivência. E se nós, porventura, por medo, por não aceitação de um processo desencarnatório, por questões obsessivas, formos deparados com uma realidade espiritual negativa, espíritos de aparência negativa, criaturas que nos ameaçam a integridade, mesmo não tendo mais a física, mas temos a física espiritual do perispírito, qual que é a atitude perante a eles? E ela cita a prece, porque a prece faz com que estes que não estão habituados àquela vibração superior afastem-se assustados compulsivamente,
A prece nos retira das condições inferiores e nos acende a um patamar maior. Prova disso nós temos na história de Otília Gonçalves, no livro Além da Morte, que depois de 8 dias presas aos despojos da sepultura, ela lembra da prece e acende a vida espiritual. Ou de André Luiz, que depois de 8 anos, vivenciando em condições com espíritos de aparência grotesca, de condições inferiores, que mais pareciam um inferno purgatorial, ele faz a sua oração. E ele faz aquela oração falando com sentimento. Então, ele melhora o seu estado vibracional e abre campo para que a espiritualidade trabalhe sobre ele. Imaginemos como se fôssemos fazer uma cirurgia na nossa dimensão de vida. Nós necessitamos confiar no cirurgião, na sua equipe, no anestesista, naquele que vai fazer o controle, a limpeza, a sutura, a remoção do que for necessário. Ali nós temos fé. É uma atitude de fé, assim, você se entrega. No momento que você toma aquela anestesia, você apaga para essa realidade, confiante que vai despertar daqui a pouco, neste mundo ou no outro. Quando a gente entra num ônibus para fazer uma viagem, é uma atitude de fé. Porque eu confio que naquele momento o desencarne do motorista não está programado. Ou que alguém vai provocar um acidente. Nós não entramos com essa intenção. Nós temos aquela intenção de fazer a nossa viagem, de chegar ao nosso objetivo. Então, esta fé é que é colocada na oração quando você se vê numa região inferior, quando você se vê num processo obsessivo, quando as pessoas encarnadas ao seu lado conspurcarem pelo seu desequilíbrio, ore. Mas ore com esta fé que se entrega. E aí, melhorando a sua vibração, melhorando o seu estado mental, novas energias conviverão com você e vão, com certeza, alterar este quadro de vida. Ainda que tal revelação, continua ela desenvolvendo o raciocínio, a do vestuário dos espíritos, desagrade a alguns estudiosos que não admitem tal possibilidade e que têm os espíritos como seres diferentes dos homens abstratos, vagos, não poderemos afirmar senão pelo menos, os que se conservam chegados à terra, pelas lembranças de terem sido homens, muitas vezes, são eles tão simples e naturais que nos dão a impressão de homens, apenas algo mais frágeis na sua estrutura, mais belo alguns, porque alucinantes e delicadíssimos na sua feição espiritual, mais hediondos e repulsivos outros, porque a aparência inferior ao comum dos mortais terrenos, mais desagradáveis à vista. Então, o que ela coloca para nós? Pode ter pessoas que questionam isso. Mas o espírito não tem necessidade disso. Realmente não tem. Realmente não tem. Porque se nós pegarmos a base da doutrina espírita, está escrito que o espírito é uma centelha. Ele não tem necessidade de corpo, de veste e nem de perispírito. Mas para alcançar este nível de vida, aí demanda muita experiência e vivência. Nos círculos próximos à Terra, aqueles que estão mais ligados ao planeta, e são vários círculos de dimensão de vida, a vida não dá um salto, ela vai alternando situações. Então, nós temos sítios espirituais mais próximos ao planeta que têm a vida extremamente similar. Aí nós vamos ter nessa vida similar, nós vamos ter o quê? As construções espirituais parecidas com a nossa, as construções dentro das residências parecidas com a nossa. Nós vamos ter a vestimenta dos espíritos parecida com a nossa. O espírito não alcançou ainda um nível que ele pode pensar de forma tão superior que o diferencie da Terra. Mas nós lemos em obras que alguns espíritos
por estarem talvez até fora dos círculos evolutivos do planeta, quando são evocados, mesmo que essas evocações se deem no mundo espiritual, eles plasmam uma realidade parecida com o que eram. Então, nós temos, por exemplo, a evocação de Asclépios no mundo espiritual. E ele foi, né, evocado, se não me engano, no livro Os Mensageiros. E ali os espíritos trabalharam para criar uma ambiência, para plasmar uma ambiência mentalmente, para que ele pudesse, naquela ambiência plasmada, materializar-se, e ele faz da cintura para cima, porque aonde vivia Asclépios já não tinha mais formas. Então, são questões, né, bem diferentes da nossa realidade. Nós vamos desencarnar e vamos viver ainda muito próximo da realidade da Terra. Em outras experiências evolutivas, com certeza, teremos vestimentas diferentes, necessidades diferentes, condições de vida diferentes. Então, se apegar à resposta do Livro dos Espíritos, que fala do todo, e aplicar na realidade nossa, aí vai uma distância muito grande. Ali no Livro dos Espíritos está a verdade absoluta, mas nós vivemos ainda dentro de uma realidade bem relativa, que aos poucos vai se transformar numa verdade absoluta e que necessita exclusivamente de um esforço contínuo, para que não fique esta encarnação inteira dizendo: ah, mas isso é muito difícil, na próxima eu vou fazer, na próxima eu vou perdoar, na próxima eu vou ter comprometimento, e não vou ter nem na próxima. Não sei que condições será a minha próxima vida, que círculo social eu serei colocado, porque tenho ainda um passado inteiro para reconstruir, dívidas para quitar. Então, se nesta atual existência, onde estamos com saúde, com lucidez, com disposição, com disponibilidade e com estudo, sendo ofertado desta forma, né, que a doutrina espírita nos concede, temos o dever de aproveitar. Muitas vezes, durante as nossas orações diárias, lembra que Ivone Pereira tinha o hábito, à noite, de fazer pelo menos meia hora de orações. Ela procurava os jornais e via nos obituários, principalmente, os casos de suicídio. Então, ela recolhia aqueles nomes e orava por aquelas almas que, na maioria das vezes, desencarnaram em grande perturbação emocional, para que recebessem algum tipo de benefício, porque ela entendia a ação da prece e sabia que, naquele momento, a prece direcionada àquelas almas conseguiria reverter quadros muito dolorosos. Então, ela conta para nós que, muitas vezes, durante estas orações diárias, nós vemos rodeadas de entidades sofredoras, que, ao que parece até nós, são encaminhadas pelos mentores espirituais a fim de participarem não somente das preces consolativas que fazemos, mas também da leitura doutrinária que sistematicamente realizamos todas as noites. Leitura que parece instruí-las, norteá-las, consolá-las em suas dúvidas e infortúnios e dos desapontamentos próprios do mundo invisível. Pois quando lemos, as vibrações da nossa mente repercutem no entendimento dessas entidades como a palavra enunciada, e somos ouvidos e compreendidos por ela, tal como se falássemos em alta voz. Então, para quem quer fazer um trabalho espiritual, né? Está todo mundo aí dizendo: ah, mas por causa da pandemia as casas estão fechadas, como é que fica a desobsessão? Uma preocupação com o templo e não com o trabalho. Aí o trabalho. Ela chegava à noite, todo dia à noite, e se preparava. Que fosse 9 horas da noite.
Ali ela começava uma leitura edificante. Ela lia aqueles momentos e orava em benefício dos espíritos em dificuldade. Fazia reflexões positivas. Tinha consigo a sua água para ser magnetizada pelos espíritos superiores. E como um médium vidente que era, percebia que naquele momento a sua casa, o seu quarto, era invadido por certas entidades, que vinham umas atraídas pela luz, outras guiadas por mentores espirituais, porque sabiam que naquele momento ela estaria em vibração, ela estaria pronta. Aí a gente fala, mas eu não posso fazer isso sozinho. A minha família não me... Ela fazia sozinha. A minha família não compreende, então você fala, ó, de 9 horas da noite a 9h30, ninguém me importune. Quem quiser orar comigo, pode. E desliga celular, desliga internet, desliga telefone, desliga televisão, desliga qualquer coisa que possa te tirar daquele pensamento. Pode ter certeza. A espiritualidade precisa muito desse tipo de trabalho. Várias casas de espíritas hoje não fazem mais o culto do Evangelho. Não leem junto com a família. Não tem um momento de oração de forma regular. Então, quando encontra pessoas que estão disponíveis, que se predispõem a esta convivência, eles praticamente aproveitam aquele momento para que este trabalho possa beneficiar uma quantidade relativa de espíritos em dificuldade. Pode ter certeza que aos domingos, nesse horário, quando nós paramos para fazer a nossa reflexão e desligamos das outras propostas, porque às vezes a gente liga no estudo, mas também fica com a televisão ligada, aí divide, escuta um bocadinho uma coisa e vê outra, e a nossa mente acaba não aterrissando em nenhuma proposta. Mas quando a gente está focado neste momento, a espiritualidade traz espíritos que vão estudar conosco, que vão refletir sobre os nossos pensamentos e atitudes, e várias almas dessas estarão refletindo a sua própria vida e podem tomar um caminho diferente. Daí porque deverá o médium, principalmente, se conservar sempre vigilante com as leituras que fizer, as quais poderão torná-lo um polo de atrações afins ao sabor da sua mesma natureza. Então a gente fica, né? Há pouco tempo uma pessoa falou comigo assim, os centros espíritas vão acabar, porque foi todo mundo para as igrejas, que as igrejas estão abertas. Que bom! Se é essa a proposta, se a proposta de lá me completa e me torna um homem melhor, que bom. Nós não precisamos de templo para exercer nossa fé. Nós precisamos de decisão, de disciplina e de vontade. Então, se eu quiser, eu formo na minha casa, em um determinado horário específico, disciplinarmente, um estudo aonde almas vão vir participar comigo, com certeza. E não tenho medo, porque eu também sou alma. Eu só estou investido de matéria, o que eles no momento não estão. Mas nós trocaremos emanações mentais. E ali estaremos fazendo um círculo de amizade que vai se estender no mundo espiritual. Eu me lembro de certa vez estar participando de um estudo sobre o suicídio, um estudo que foi encomendado por uma casa espírita. E nós fomos falando, debatendo, conversando com as pessoas, e o estudo tomou uma proporção muito boa, muito profunda, sem nenhum tipo de vaidade, porque eu apenas estava distribuindo questões para que as pessoas pudessem refletir. E quando preparávamos para encerrar o estudo, eis que uma senhora, uma médium, que trabalhava na casa anos a fio, pediu que a gente mudasse
um pouquinho o tom do estudo e falasse, então, das esperanças para os suicidas. Porque naquele momento, naquela casa, vários espíritos suicidas foram tragos para escutar aquelas propostas e para refletirem com todos. Aqueles que se levantam para fazer um estudo devem se preocupar de não vender uma imagem falsa da fé, para que as pessoas que recebam essa reflexão realmente possam olhar para dentro e começar a um trabalho de transformação moral. Mostram-se, então, chorando os espíritos que são tragos até o seu lar. Braços esmagados, pernas amputadas, ferimentos variados de onde corre o sangue, trazendo eles próprios vestes ensanguentadas. Era esse tipo de espírito que era atraído para a leitura diária que ela fazia. Porque, como nós dissemos lá em cima, ela se habituou a orar pelos suicidas. Era uma médium que tinha um compromisso, tal a obra que ela psicografou, uma das maiores da psicografia, que é Memórias de um Suicida. Então, ela tinha tanta preocupação com eles em orar, que eles vinham da forma que desencarnaram. Muitos em estado espiritual lastimável. E vinham receber ali algum tipo de benefício, beber daquela água fecunda do Evangelho. Ela coloca para nós: suicidas se apresentam contorcendo-se de dores ocasionadas pelo envenenamento ou asfixiado pelo enforcamento, em um mundo extenso de dores e desolações que se delineia a nossa visão. Muitos desses se têm reanimado com as páginas do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Qual que é o capítulo 6? O Cristo Consolador. Quando ele diz: vinde a mim todo vós que sofreis, que estáis sobrecarregado, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. É a mensagem consoladora do Evangelho, que ela fazia aquela leitura com profundidade, e aquelas almas aflitas, de sede espiritual, vinham com aquela doação, com aquela entrega, e saíam dali beneficiadas. Pois a esses é de dispensar, antes de mais nada, as consolações do amor do Cristo, as esperanças no amparo e na misericórdia do Eterno. As explicações da ciência e as elucidações da filosofia, tão somente, não farão eco sobre as suas desgraças. Olha que visão interessante. Quando nós temos uma reunião, isso serve para todas as casas, pública, ela deve se pautar na mensagem do Evangelho de Jesus. Nunca em temas científicos, ou apenas em temas científicos ou filosóficos. Porque isso aqui, apesar de ser profundo, de converter aqueles que são secos em estudo, não diminuem as dores da alma. A reunião que você abre ao público é para receber pessoas que podem estar indo pela primeira vez à casa espírita. E chega lá, nós estamos falando sobre a vida em outros planetas. Ah, mas está lá no Evangelho, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Sim, mas você pode trabalhar essa mensagem com um conteúdo consolador. Quantas moradas nós temos? Moradas emocionais, moradas pessoais. Nós temos moradas reencarnatórias, e a reencarnação faz parte da consolação, porque me mostra que não sou mais cobaia da natureza. Então, nós devemos preocupar muito com essa parte de consolo
as pessoas, para que elas se sintam abraçadas pela doutrina espírita. E aí sim, os grupos de estudo, aqueles que quiserem, que têm vontade de se dedicar, que adentrem aos processos filosóficos, aos processos científicos, que são complementares. Mas lembre que quem ama está sempre à frente daquele que quem apenas sabe. Diz ela aqui para nós, as explicações da ciência. Ana Regina, você quer fazer algum questionamento? Desculpe, é uma pergunta, Tarcísio. Uhum. Eu tenho uma pessoa que há muitos anos é espírita e tal, enfim, e ela diz que nós não devemos orar em nossas casas para espíritos obsessores. Eu sei que eu tenho uma amiga que parece que está com uma obsessão, então oro por ela dentro do meu ambiente familiar. Eu acho isso estranho, que agora eu estou vendo justamente o contrário, embora eu não queira me comparar a uma Ivone Pereira, mas como que faz, então? É Quando você sabe... interessante, Ana Regina, essa colocação, porque eu também já ouvi isso, a pessoa fala assim, não, você nunca deve orar por quem está obsidiado, você vai atrair o obsessor para sua casa. Então, a oração Exatamente. serve somente para atrair? Ela atrai apenas o doente, não atrai aquele que cuida do doente? A oração, ela é uma porta de salvação ao sofrimento. Então, eu posso orar na minha casa? Eu devo orar. Orar pelos que sofrem, pelos que suicidaram, pelos que estão direcionando um país, por aqueles que estão revoltados com essa direção, por aqueles que trabalham comigo, por aqueles que me questionam, por aqueles que debocham, porque a oração atrai essas entidades que não permanecem num ambiente elevado. Agora eu evito orar. Ah, eu não vou orar, não, porque senão eu atraio o espírito e depois se ele ficar aqui em casa. E os que já estão na Isso. minha casa. Isso que a minha mente atrai pela indiferença, pelo deboche, pela crítica, pelo julgamento precipitado. Eu acho que apenas a oração atrai. Não, o pensamento atrai. A oração é o pensamento vibracional em correntes superiores. Então, atrai correntes superiores de vida que vão trazer essas almas doentes e direcioná-las. Então, não preciso ter medo de orar para atrair, porque o meu pensamento já faz isso. É a questão que a gente comentou. Independente de Uhum. eu saber como funciona, funciona. Eu preciso nem saber. Ah, não, se eu não vou orar porque vai atrair, mas eu penso e pensando eu atraio do mesmo jeito e atraio coisas piores. Então a oração deve ser feita assim e pode ser feita dentro de casa. Nós podemos transformar o nosso lar num ponto de luz para a espiritualidade, desde que eu tenha postura, desde que eu tenha disciplina. Quantos médiuns que iniciaram o processo da psicografia dentro do lar? E é uma indicação do livro dos médiuns, dizendo que a psicografia, ela se desenvolve pelo treino, pela disciplina. A pessoa fala, ah, mas eu não vou fazer não, porque eu não sei o que eu vou atrair para dentro de casa. Sabe, o que você pensa? É isso que você atrai para dentro da sua casa. Mas você tem o hábito da oração, da reflexão, você também vai atrair coisas boas. Então, quando a gente for fazer esse tipo de trabalho, nós não vamos fazer ele sem nenhum tipo de preparação. Então, nós vamos nos preparar intimamente, a gente pode colocar uma música que nos estimule, né, manter a vibração superior. Nós vamos fazer uma leitura que eleve o pensamento. E nós vamos orar, falar assim, Senhor, quantas almas estão sofrendo agora? Quantas almas estão em perturbação espiritual porque morreram e que estão completamente desnorteadas por falta de conhecimento? Quem sabe agora, com a leitura que vamos fazer, elas possam refletir um pouco e abrir campo para a espiritualidade. Mas se elas, depois que eu ler, né, não souberem para onde ficar no meu lar, a própria oração para com que essas almas sejam encaminhadas às casas de tratamento espiritual,
aos centros espíritas que funcionam normalmente em pandemia na dimensão espiritual, às instituições socorristas do mundo espiritual. Então, eu também já ouvi muito isso, Ana Regina, que a gente não deve atrair para dentro de casa com medo de perturbar o ambiente, mas o nosso pensamento atrai coisa muito pior. E a gente convive com ela com alegria. Então, se a gente puder atrair as almas sofridas para este momento de prece e ofertar a elas uma postura mental de quem realmente acredita, de quem realmente se entrega a uma proposta, nós vamos estar beneficiando algumas almas e vamos estar criando laços fraternos, laços de irmãos que vão se desdobrar depois dessa existência. Então, é válido, sim. E é um exercício que a pessoa fala, mas eu tenho medo, né? Eu vou trazer espírito para minha casa, mas você também é espírito, então não vai trazer nada diferente do que você é. Eu só faço isso no centro espírita porque lá é um lugar preparado. A minha casa também é um lugar preparado. E o que vale dentro de cada lar, ele vai ser sempre o somatório de todos os pensamentos daqueles que vivem naquele ambiente. Então, por medo, não é nenhum tipo de que me impeça de fazer. Eu posso não querer fazer porque eu não sou disciplinado. Eu prefiro conviver com aqueles que eu já convivo mentalmente, do meu nível para baixo. Do meu nível para cima, ou que estão sofrendo, eu prefiro me distanciar. E me torno indiferente perante uma proposta de auxílio. Então, vale a pena. Vale a pena fazer. Disciplina, com postura, com respeito, porque essas almas, principalmente nossos irmãos suicidas, são criaturas que chegaram ao limite do desespero e são carentes de nós o completo respeito ao seu sofrimento. Jamais nós vamos dizer a eles, né? Vocês romperam com a lei divina, nós também rompemos com ela a todos os momentos e ninguém nos aponta dedo. São almas que no desespero tomaram uma atitude negativa. Mas não é esta atitude que vai limitá-los de encontrar a luz, que um dia nós também encontraremos. Então, eles são muito bem-vindos à reflexão. Eles são almas que precisam do Evangelho, como nós também precisamos, para nos fortalecer, para nos dar apoio espiritual para crescermos. Felizes são aqueles que despertaram, mesmo depois da dor profunda. Muitos estão dormindo, mesmo estando acordados fisicamente. Continua ela dizendo para nós. As explicações da ciência e as elucidações da filosofia tão somente não farão eco sobre as suas desgraças. Imagina a gente vai lá, vamos ficar discutindo o que é Deus, né? Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de tudo. É uma discussão belíssima, mas que não vai acalentar aquele que tirou a própria vida. Vai levar para ele mais questionamentos, mas se Deus é isso tudo, por que me permitiu cair a esse nível? Ele não tem o conhecimento filosófico para lhe dar suporte. Mas se ele ouvir naquele momento que aqueles que sofrem, aqueles que se humilham, aqueles que foram pisados na vida, são bem-aventurados da lei divina, ele acalma o seu coração. Ele vê que mesmo sofrendo e mesmo em dificuldade, há propósito para as vidas. E aquela vida que parece esquecida do Criador, na verdade, é uma vida que se está quitando dívidas e se reabilitando para novas imersões com maior aproveitamento. Então, somente não farão eco sobre as suas desgraças, serão necessários o Evangelho e a prece para fortalecê-los e serená-los na confiança de um socorro celeste, para depois, então, adquirir a compreensão da filosofia e as provas irrefutáveis da ciência. Aí ela vai contar para nós uma experiência interessante que ocorreu com ela.
Diz ela: certa vez, o espírito de um jovem que apresentava 18 ou 20 anos de idade apresentou-se à nossa visão, todo envolvido em ataduras de gaze, da cabeça aos joelhos, braços, mãos e rosto. Não são todos que têm estrutura para ser médiuns videntes. Porque talvez uma visão dessa possa assustar intimamente. Mas aqueles que têm um pouco de experiência, que têm a empatia de se colocar no lugar do sofrimento, do sofredor, entende aquela aparição e trabalha em benefício dela. Chorava o espírito, e um cheiro forte de odofórmio anunciou sua presença antes mesmo da materialização. Então, aquele cheiro já demonstrava a presença de uma entidade em condições de necessitado espiritual. Compreendemos que o seu trespasse se efetivava por uma explosão e que falecera num hospital. Pois o panorama dos acontecimentos relacionados com a desencarnação da entidade comunicante, ou mesmo passagens de seu drama íntimo, são revelados ao médium através das próprias irradiações ou da sua aura. Mas aí vai da sensibilidade mediúnica. E Ivone era um médium de uma sensibilidade tão grande que ela conseguia, ao olhar para uma pessoa, enxergar encarnações passadas. Pois o panorama do acontecimento relacionado com a desencarnação da entidade exala dela. Então, ela vê a entidade e consegue fazer uma leitura do que ocorreu com aquele espírito, o que produz intuições quase instantâneas, espécie de conversação telepática ou vibratória, que desvenda cenas e enseja acontecimentos para o que se há de tentar a fim de minorar a sua aflição. Então, se porventura nós decidirmos fazer a partir de hoje um trabalho dessa natureza, eu vou fazer. Eu não vou fazer todo dia, não, mas eu vou tirar um dia da minha semana para ficar meia hora em vibração. Nesta meia hora eu não vou atender ninguém, campainha pode tocar, telefone, eu já desligo antes, eu apago a luz, eu coloco uma música, faço uma leitura do Evangelho e faço preces de reflexão. E me surge à vista uma aparência dessa. Aí eu tenho que pensar, o que eu posso fazer para diminuir o sofrimento desse espírito? Eu não tenho que assustar, sair correndo. Acender a luz depressa para a aparição desaparecer. Porque se ele se tornou visível, ele está numa necessidade muito grande de socorro, porque muitos que estão ali estão invisíveis e também precisam de socorro. Não pensem que há só espíritos na casa espírita. Nesse momento, na nossa residência, há uma comunidade. Há aqueles que estudam a doutrina espírita junto de nós. Há aqueles que convivem com os nossos pensamentos mais íntimos. Há aqueles que interferem de forma a implantar determinados comportamentos e ideias. Há aqueles que querem nos derrubar moralmente. Então, no momento que você abre a recepção de almas doentes, naturalmente você pode perceber o cheiro de um hospital, do formol, do iodo, né, comum ao tratamento, e ela, além de perceber, ainda vê aquela entidade em condições muito difíceis. Como sempre, em presença desse espírito, procuramos fazer a leitura amena e esclarecedora, convidando-o a ouvi-la, o que fez com grande respeito e atenção. Então, longe de se perturbar, quando ele viu aquele espírito chorando, que estava cheio de ataduras da cabeça aos joelhos,
e que ela tem aquela percepção espiritual até do seu desencarne, numa explosão, ela abre o Evangelho e convida ele: meu irmão, escute comigo essa proposta e depois vamos orar junto em seu benefício. Oramos juntos e conversamos depois, embora ligeiramente, e tivemos a satisfação de vê-lo sorrir, uma alma que estava chorando, e agradecer ao se afastar. Esse é o trabalho de desobsessão. Longe do templo. E é possível fazer? Claro que é, porque ele é espontâneo. Nós não estamos evocando. Não estamos fazendo a manifestação em médiums. Nós estamos apenas convivendo com o sofrimento. Trabalhando como um socorrista que desce das colônias espirituais às regiões purgatoriais para fazer aquelas almas orarem, para elevar o padrão mental delas. Nenhuma conquista humana, diz Ivone, nenhum prazer ou alegria deste mundo se poderá comparar à felicidade de um médium que já se viu envolvido em tarefa desse gênero. Porque esta é a felicidade do espírito. Quando você diminui o sofrimento do outro, quando você enxuga uma lágrima, quando você se predispõe ao trabalho e fala assim: ah, mas eu não gosto, eu não tenho coragem de fazer. É uma postura. Deus não nos impõe nada. Mas nós estamos vendo com Ivone uma possibilidade de trabalho para aqueles que querem, para aqueles que falam: não, vou fazer. A partir de hoje, toda segunda-feira, de 10 da noite às 11 da noite, às 10h30, às 10h15, às 10h05, não importa. Mas eu vou fazer. Vai ser um momento de reflexão, onde eu vou tirar um cantinho da minha casa para orar. E se a espiritualidade achar que é uma oração boa, e que haja uma reflexão produtiva, ela pode trazer nossos irmãos que vão conviver comigo naquele momento, que vão receber boas impressões. E depois eles vão partir para o mundo espiritual, outros vão voltar às regiões que estavam, alguns talvez fiquem no ambiente do lar, para ver se aquilo que nós estamos falando é algo que nós estamos vivendo, é uma verdade ou apenas uma utopia para agradar ouvidos. O importante é que ela descortina para nós mais uma ferramenta de trabalho. O consolo que ele próprio recebe, se sofre, a doçura inefável de que se sente invadir, ao verificar que conseguiu auxiliar um desses pequeninos, a quem Jesus ama e recomenda, ultrapassa todas as venturas e triunfos terrenos. Então, a alegria que ela tinha em beneficiar um desses mais pequenos que estão na Terra, os invisíveis da sociedade, como diz Joana de Ângeles. E esses invisíveis também porque estão numa dimensão de vida não perceptível. A alegria que se tem ao fazer isso, não há nada que se possa comparar. Cuidado, diz Ivone, numa outra obra, né, A Luz do Consolador, quando a gente magoa os mais pequenos da terra, os mais humildes, porque seus anjos veem a face de nosso Pai Celestial. Então, quando se agrada aos mais simples, àqueles esquecidos de todas as preces, também agrada a essa correspondência espiritual do mundo maior. É como se ele próprio, um instrumento mediúnico, houvesse mergulhado em vibrações celestes, através das lágrimas do sofredor do invisível, as quais procurou enxugar. Evidentemente que um serviço dessa natureza, realizado por um médium desacompanhado de colaboradores, nem será de fácil realização, nem deverá ser encetado levianamente. É o que a gente colocou. Pode ser feito? Pode.
Qualquer um pode fazer? Não. Porque se eu faço isso de forma leviana, sem dedicação, sem entrega, sem verdade naquela adoção, eu acabo me envolvendo com os espíritos negativos. E aí a gente cai na proposta que a Ana Regina levantou para nós. Por que é desaconselhável? Porque nem sempre vamos ter maturidade para o trabalho, da mesma forma que nem todos podem participar de uma desobsessão, porque vão sair dela obsidiados, porque estão com interesse pessoal acima de tudo. Não tem disciplina, não tem vontade de estudar, não entende a importância do trabalho, vão lá querendo só, vem a nós, vão sair da reunião perturbados e vão perturbar os outros que vão com seriedade para o trabalho. Então, se nem todos podem participar, nem todos podem fazer um trabalho desse. Mas aqueles que são maduros, aqueles que já despertaram desse sono letárgico, da preguiça, da indolência, da má vontade, de achar que é perseguido por tudo, por todos, que Deus esqueceu de si mesmo. Quando nós saímos desse interesse pessoal, né, de querer só o bem a nós, aí sim nós estamos aptos a abrir pontos de luz para a espiritualidade, trabalhar e aproveitar esses momentos de dedicação. O culto do Evangelho no lar, por mais que a gente não veja, ele já funciona dessa forma. Em alguns lugares, nem tanto, porque fazem o culto no lar, um com o celular na mão, vendo mensagem até o último segundo, isso é urgente, eu não posso desligar, então não participa, deixa de lado, porque você está ali em corpo, a alma está lá nos problemas, mas quando você separa aquele tempo e para tudo, mas eu tenho a ligação urgente, pode esperar? Não, então não participa do. Mas é sério assim o culto? É muito mais sério do que se possa imaginar. Porque a espiritualidade aproveita esse momento para trazer espíritos, para escutarem a reflexão do Evangelho, a leitura, para se beneficiarem da vibração daquela casa, da oração. Então, eles utilizam esses momentos para desligarem almas que estão presas às lembranças da morte, para atraírem parentes espirituais desequilibrados. E quem sabe naquele momento, naquela reflexão, na leitura daquela noite, ele possa sensibilizar com a vida espiritual e se desligar. Então, nós já fazemos isso sem a noção que assim funciona. É a mesma questão do pensamento no mundo espiritual. Nós agimos com ele sem saber o quanto ele é produtivo. A partir desse estudo, dessa leitura, dessa percepção, nós vamos ter muito mais cuidado com o pensamento, principalmente sabendo que ele é um fator de evocação constante. Então, um médium desacompanhado não será fácil a realização e nem deverá ser feito de forma leviana. Está na hora do meu culto. Põe a televisão baixinha aí, que eu vou fazer oração. Não faz, gente. A mente está dividida em dois fatores ali de indução. Ela não sabe nem se ela presta atenção no que ela está fazendo no outro. Aí, sim, ela vai atrair para si espíritos debochados, espíritos batedores, espíritos que vão perturbar o ambiente. Agora, se eu tenho condições de fazer de forma decente, é excepcional. É algo fantástico que nos traz grandes benefícios para a alma, para o ambiente e para os nossos irmãos espirituais, que, de certa forma, vão se beneficiando com a oração e com o trabalho. Ivone Pereira conquistou, nesses momentos que ela fazia, grandes amizades espirituais. Vários suicidas que a família julgava perdidos pela orientação religiosa foram beneficiados pela sua prece. Ela tinha um caderno
onde anotava os nomes daquelas almas por quem ela orava. E alguns anos mais tarde a visitavam na vidência e agradeciam. Foram suas orações que diminuíram a minha dor. É um grande exemplo que a gente começa a repensar sobre essa oportunidade de trabalho que se desdobra. Nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, encerrando a gravação, para que a gente possa